Thank you very much. You're welcome. Okay. So welcome everyone. I hope Bem-vindos a todos. that we eat well. Espero que tenham comido bem. Now we go to the last section, Agora vamos para a última secção, which is the important section. que é a secção importante. And we're going to the Paul letter to Timothy. Vamos para a carta a Timóteo. In the morning, we learn first De manhã aprendemos primeiro about the basic, acerca do básico, the unity of the Spirit. da unidade do Espírito. This is something that you have to choose É uma coisa que temos que optar, temos que escolher. if you want to build a church Se quisermos edificar a igreja on the basic no básico of what Paul teaches. daquilo que Paulo ensina. The second study was O segundo estudo foi to understand compreender what is the message qual é a mensagem that you bring to the world, que devemos levar ao mundo, which is to make all men see que é levar todos os homens a verem ou compreenderem what is the revelation of the mystery. qual é a revelação do mistério. And now we're coming to the third part, E agora chegamos à terceira parte, and this speaks personally about you, e fala pessoalmente acerca de vós, and you are the teacher. vocês que são os ensinadores. You are the man of God, Vocês são os homens de Deus, the elder, os anciãos, or the teacher, os ensinadores, who have to bring this message outside. que têm que levar esta mensagem lá para fora, para o exterior. And in this case, Neste caso, you are involved in many cases, vocês estão envolvidos em muitas situações, ou muitos casos, more with tradition, a maior parte de tradições, and not always with the word of God. que não têm a ver com a palavra de Deus. But this is the history, you know. Mas esta é a história, a nossa história, So o now, nosso historial. when we go to Timothy, Agora, quando chegamos a Timóteo, you come back again, regressamos de novo the source of your calling. à fonte da nossa chamada. And the source of the calling, E a fonte da nossa chamada, go with me to 1 Timothy 1:3, vamos a 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. because we're going to first read a few verses. Primeiro vamos ler alguns versículos. Oito vamos por isso. Eu aproveitava para fazer um pequeno parênteses que eu queria dizer antes de eu começar, mas posso fazê-lo agora, que é o seguinte. O grande objetivo da vinda do Dove cá, e estar nesta reunião connosco, era falar aos anciãos, supostamente àqueles que já conhecem a verdade do mistério e o que é que ela implica. E eu sei que alguns de vós, na audiência, não conhecem bem o que é a verdade do mistério, o que é que ela envolve, o que é que ela implica. O que eu recomendaria para aqueles que pouco conhecem sobre o assunto é que podem-me pedir a mim particularmente estudos que podem vos ajudar a conhecer melhor esta verdade com base na Bíblia, que eu terei muito gosto em colocar-vos nas vossas mãos esses estudos que vos podem ajudar, porque para alguns ouvem falar, mas assim tudo muito por alto e não estão bem entrosados, não estão bem dentro do assunto, e eu terei muito gosto em facultar-vos estudos que vos podem ajudar. Falem comigo, aqueles que quiserem, porque eu terei muito gosto nisso. Okay. Go on. So the first verse is in 1 Timothy, Os primeiros versículos na primeira carta a Timóteo, chapter 1, capítulo 1, verse 3. versículo 3. As I besought thee to abide still in Ephesus, Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso. so he sent Timothy to Ephesus. Portanto, ele enviou Timóteo a Éfeso. You can read also in Acts, Em Atos dos Apóstolos podem ler acerca disso. because when he called all the elders, Porque ele, quando chamou os anciãos de Éfeso, then he called them ele chamou-os and he told them on the end, e ele disse-lhes no fim: I commit you to the word of God. e eu entrego-vos a palavra de Deus. Because he told them Porque ele disse-lhes, that later, mais tarde, when he go away, porque ele disse que mais tarde, quando ele partisse, there will come a wolf and haveriam de vir lobos, devoradores. from among of you. De entre vós vão-se levantar homens assim, tipo lobos. So he make to the elders very important Por isso ele disse aos anciãos, isto é muito importante. that they have to keep looking to the word. Ele disse-lhes, vocês têm que permanecer agarrados a olhar para a palavra. And now he said to them, to Timothy, Então ele disse a Timóteo, as I besought thee to abide still in Ephesus, para que ficasses em Éfeso, versículo 3, when I went into Macedonia, quando parti para a Macedónia, that thou mightst charge some, para que advertires a alguns that they teach no que não ensinem other doctrine. outra doutrina. You understand? This is, Compreendem?
This is what is the main purpose of your calling. Este é o principal propósito da vossa chamada. Not to sing at the church, Não é cantar na igreja, not to be busy with the paying the bills não or é estar ocupados a pintar paredes, all of things. essas coisas todas que são necessárias, mas pronto. We will see later. Nós vamos mais tarde You have to find a time que temos que encontrar tempo to abide to the doctrine. para permaneceres na doutrina. Which doctrine Que doutrina? you have to choose. Tens que escolher. But you will agree with me Mas concordais comigo that the Catholic Church que a Igreja is Católica abide assenta, to preserve the Catholic doctrine. preserva a doutrina católica. Okay, you have to be the same jealous, the same Tens que ter o endeavor mesmo zelo, to o preserve mesmo empreendimento the grace doctrine. para preservar a doutrina da graça. Assim como eles fazem aquilo em relação ao erro, vocês têm que se agarrar à doutrina da graça. Okay, we going to Titus, Vamos a Tito, Titus 1:5, Tito 5, where he says, onde ele diz, and you see, okay, we will come later, for this cause, por esta causa, Titus 1:5, por esta causa, left I thee eu te deixei in Crete. em Creta. So this is how Paul spread the gospel. Foi onde Paulo espalhou o Evangelho. Ephesus, Crete, Éfeso, Creta, ele espalhou o Evangelho para estas terras. that thou shouldest set in order Para que pusesses em boa ordem the things that are wanting, as coisas que ainda restam and ordain elders e estabelecesses presbíteros in every city, em cada cidade, as I appointed thee. como já te mandei. Why does he say it? O que é que ele diz? Because Paul working according to a certain method. Paulo estava a trabalhar de acordo com um certo método. Go with me to 2 Timothy 1. Venham comigo a 2 Timóteo 1. 2 Timothy chapter 2. 2 Timóteo capítulo 2. Look what he said in verse 1. Vejam o que é que ele diz no versículo 1. Thou therefore, my son, Tu, pois, meu filho, be strong in the grace fortifica-te na graça that in Christ Jesus. que há em Cristo Jesus. So he doesn't tell you be strong in Christ Jesus. Ele não diz fortalece-te em Jesus Cristo. We understand that in Christ Jesus, We understand? we understand Nós compreendemos que em Cristo Jesus, that in Christ Jesus que em Cristo Jesus there is a grace. está a graça. So as I teach, it has to do with the preaching of God's grace. So this means that you teach the grace isto significa que tu pregas a mensagem da graça in Christ Jesus. em Cristo Jesus. So he said to E Timothy, ele diz a Timóteo, and this is the first what you need as an elder, e ele diz, you need to be strong sede fortalecei-vos in the grace na graça which is in, que está em Cristo. you understand? So Okay. the text doesn't say you have to be strong in Jesus Christ. O texto não diz tens que estar forte em Jesus Cristo. No, he said more specifically, Ele diz mais especificamente na graça que há em Cristo. grace that in Christ Jesus. A graça que está em Cristo. Grace to be saved, Graça para ser salvo, grace for living, graça para viver, the dispensation of the grace of God, a dispensação da graça de Deus. many other grace. Muita coisa que tem a ver com a graça, muitos parâmetros. In the letter of Paul. Na carta de Paulo. Then, Depois, verse 2, versículo 2. and the thing that thou hast heard of me, E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, use here what we call the principle of fourth generation. what? And the thing that thou hast heard of me, among many witnesses. Yes, I told. So Timothy heard things from Paul. Portanto, Timóteo ouviu coisas de Paulo. And then he said, E ele diz, the same commit confio thou to faithful a men homens fiéis, who shall be able que sejam capazes ou sejam idóneos, to teach other also. para também ensinar os outros. This is what we call Isto é o que nós chamamos the law of the fourth generation. a lei da quarta geração. As quatro gerações. As Paul quatro one. gerações. Ou a lei da quarta geração, é a mesma coisa. It's Paul É a one. lei das 4 gerações. Paul is the first. Paulo uma geração, Timothy, Timóteo 2 gerações, the third, he teach someone a terceira geração a quem eles ensinavam, who able to teach other. para poder ensinar outros, quarta geração. So, if you Se are a father, vocês são pais, you have a children, têm filhos, and you want to know if you
educate them well, E se vocês querem saber se educam bem, the real test o real teste is only when they have their children. é que só quando eles tiverem, os vossos filhos tiverem os seus filhos, que é os vossos netos. Aí é que vamos saber se educaram bem os vossos filhos. This is actually what they called Isto é o que é chamado, the continuation isto é o que se chama a continuação of the gospel. do Evangelho. So what you have actually, you have an elder, O que vocês têm são anciãos, but it's actually also like in a commercial world. mas isto é como no mundo comercial. Because if you want to sell a product, Se vocês querem vender um produto, you can say, okay, I will go now with my product, every door to sell. então eu tenho um produto e vou de porta em porta vendê-lo. Doesn't work like this. Não trabalha dessa maneira. So you have agent. Temos de ter um agente. So what he said to Timothy, go Ele disse a Timóteo, vai a Timóteo, to Ephesians or to Creta, vai a Efésios ou vai a Creta, como foi a Tito, and the first what you need to do, e a primeira coisa que tens que fazer, to find an elder. tens que encontrar os anciãos lá. To find someone, Encontrar lá alguém, and we will see soon what does it mean, e depois brevemente vamos ver o que é que significa, that commit his life que tenha a sua vida consagrada to read, à leitura, to doctrine, à doutrina, to teach. ao ensino. This elder Esses anciãos is now able serão capazes to make more. de fazer mais, ganhar mais. In the evangelical world, No mundo evangélico, what happened? o que acontece? We look into a show. Nós procuramos um show, um espetáculo. I'm a pastor, Evnon, you Eu know. sou o pastor Avner, I come to Porto. eu vou ao Porto, I rent the big building. eu vou arrendar um grande edifício, We invite the people. vou convidar as pessoas, We make a commercial, vamos fazer publicidade, and come everyone to toda a listen. gente vai ouvir o Dove, You understand? compreende? This is not Não é. principle. O princípio de Paulo não é isso. So you need it Vocês precisam that an elder that you que os understand anciãos compreendam this fact este facto. that the continuation of your church Que a continuação da vossa igreja, does not depend Não on depende. the 20 people that you have now, das 20 pessoas que vocês têm agora lá, but on the quality, mas na qualidade on the man who can do homem que tem a responsabilidade de keep the good work. manter a boa obra. 1 Timothy 3:3. 1 Timóteo 3:3. Okay? So in order to be elder, Para ser ancião, you need of course some qualification, há algumas qualificações para ser ancião. but Certamente. for us in verse 3, Mas para nós, no versículo 3, agora, okay, not give to wine, okay, ok, não dá de ouvir, ok, não dá de ouvir, no striker, não espancador, where it is, oh yeah, in verse 2, versículo 2, a bishop must be o blameless, bispo deve ser irrepreensível, the husband of one wife, marido de uma só mulher, vigilant, sober, of good behavior, vigilante, sóbrio, giving to hospitality, dado à hospitalidade, honesto, up to teach. apto para ensinar. Notem, apto para ensinar. What is the teaching? O que é o ensino? Qual é o ensino? Of course, you can stand here like me. Vocês, ok, podem estar aqui numa plataforma, num púlpito como eu. You can prepare 1 verse, 2 verses, Podem preparar um versículo ou 2 versículos, tell the people the message. dão a mensagem às pessoas, It's okay, singing, ok, go home. e vão para casa. But teaching means, Mas ensino não é isso. Ensino significa, as I understand como here, eu compreendo aqui, teach what Paul told him. ensinar o que Paulo lhe ensinou. You have to understand Romans. Tentes compreender bem Romanos, You have to understand Corinthians. Coríntios, You have to understand Galatians, tem que compreender Gálatas, Ephesians, Philippians, Colossians, Colossenses, Timothy. Timóteo. It is an instruction. São instruções que estão ali. So now you stand before the church Agora, estão diante da igreja and you teach them now e ensinam, e agora vocês ensinam a igreja the Word of God. a palavra de Deus. The Word of God, let's say Romans 1, A palavra de Deus diz Romanos 1, chapter 1 verse 7, do 1 ao versículo 1 ao versículo 7. which means you are able to teach. Tentes que ser capazes de poder ensinar isso. You are not, Pegarem Romanos 1 a 7 e you are not entertainment. It's not entertainment não estão ali para fazer entretenimento, não estão ali para entreter as pessoas. because the world changed. O mundo muda. They went into apologetica. They go. Yeah, the world, O mundo entra muito na apologética. Defende isto, defende aquilo. a salesman when sell coffee Um need to homem, know to talk. um homem que vende café,
a man that sells You need to know to talk. Communication. tem que saber comunicar o que vende café. Pegando na ilustração que eu pegou de manhã do vendedor de café. But Moses couldn't talk. Mas Moisés não podia falar. Jeremiah said, Jeremias disse, I'm weak, I'm nothing. eu sou fraco, não sou nada. This is okay. Ok. Because God tell him, don't worry, Diz-lhe ele, não te preocupes. I will tell you what to say. E eu vou-te dizer o que é que ela dizer. You understand? This is the... Eu vou dizer o que é que há de dizer. But the world changed. Mas o mundo muda. If you want to have a church with 2,000 people, Se vocês quiserem uma igreja com 2.000 pessoas, you have to be manager. tens que ser empresários. You have to be powerful in word. Tens que ser poderosos na palavra, grandes comunicadores. Like Apollos. Como Apolo. Not Paulus. Não como Apollos. Paulo. Como Apolo. But this is not true. Mas isto não é verdade, não é verdadeiro. The Bible look for someone, Procura alguém go back to the teaching. que vá ao ensino. Incidir no ensino e não tipo show-off. 1 Timothy 3:9, 1 Timóteo 3:9, where he says about the deacon. quando ele fala dos diáconos. The, É di- 1 Timóteo 3:9, não é? Ok. Yeah. Quando ele fala dos diáconos, sim. the deacon O diácono is not to cleaning the church, não é um indivíduo que limpa a igreja. holding the mystery of the Ele faith guarda o mistério da fé in a pure conscience, numa consciência pura. which means he has to understand the mystery. Significa que os diáconos precisam de compreender bem o mistério. 1 Timothy 4:12. 1 Timóteo 4:12. 1 Timothy 4:12. 4:12. 1 Timóteo 4:12. Let no man despise thy youth. Ninguém despreza a tua mocidade. We have also young people. You? Huh? No, I mean generally. Yeah? Assim, há muitos jovens. Timothy was a young man. Timóteo era um jovem. You know, the much that you get older, Quando vocês ficam sometime you think you know everything, vocês pensam por ficarem velhos que sabem tudo. but the biblical way A forma bíblica is to encourage é encorajar the young os people mais novos to follow, to teach, a seguir o ensino, a ensinarem, so when you become old, para que quando vocês ficarem velhos, they can lead you. You eles need podem them. liderar, eles podem depois continuar a obra. Penso que é isso que eu You quero. need them, you understand? Vocês precisam deles, dos jovens. The world is different, O mundo é diferente. because the world today say, O mundo hoje diz, in 20 years, em 20 anos, 60% of the people are old people, 60% das pessoas são velhas. and we don't need them. We Não don't want them. precisamos delas, não queremos. You understand? But in the Bible, Mas na Bíblia, when I'm old, I'm quando eu 52 now, sou velho, eu tenho 52 agora, let's say in another 20 years, mais 20 anos, I would like to see young people eu gostaria de ver os jovens who teaching me the a grace. ensinarem-me a minha graça. You understand? Isto é que é fazer obra em condições, So it is in your benefit. para o vosso benefício. But if you E said, ensinar os mais novos vai ser para o vosso benefício. if you said I'm old Agora, se vocês disserem assim, eu sou velho, and I'm wise eu sou muito sábio, and what I do is true, o que eu faço, o que eu ensino é verdade, when you become old, quando eu for velho, you will be alone because the young vou people, estar só, porque os jovens, onde é que eles estão? they will play bingo at the Catholic Church. Estão a jogar bingo na igreja católica. Okay? So when you go to Timothy, Quando vão a Timóteo, let no man despise thy youth, ninguém despreza a juventude, os jovens, but be thou an example mas que seja um exemplo dos fiéis, of the believer in word, na palavra, in conversation, no trato, in charity, in spirit, na in caridade, faith, no in espírito, na purity. fé, na pureza. You understand? Compreendem? Till I come, give attendance to reading, Devem ser dedicados à leitura, persistem em ler, to exhortation, à exortação, to doctrine. à doutrina, ao ensino, ensinar. You understand? Compreendem? Timothy, when Paul goes away, Timóteo, quando Paulo partiu, what did you do, Timothy, when I was away? quando ele partiu, o que é que Timóteo I fazia? cleaned the church, Limpar a igreja, I gave them coffee, you know. Depois dar café. In Holland, when you are a pastor, dominate, or teacher, Na Holanda, quando temos lá um pastor ou um ensinador nas denominações, you have to visit the sick people always. é preciso visitar os doentes. How many sick people you visit every week? Quantas pessoas doentes, enfermas, vocês visitam todas as semanas? No, reading the word I don't have time for it. I'm busy. Ler a palavra? Não tenho tempo para ler a palavra. Eu tenho que ir visitar os doentes, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Não tenho tempo para ler a palavra. You understand? Dedicado à leitura. Because he says here, Porque ele diz aqui,
neglect not the gift that in Não thee, desprezes o dom, qual é o versículo? which was given thee. 12, obrigado. Ninguém despreza. 14. Não desprezes o dom que há em ti. Okay, wait a minute, verse 13 again. Till I Versículo 13 de novo. Persiste em ler, give attendance to reading, persiste em ler, to a exhortation, exortar, to doctrine. a ensinar, a doutrina. So I read, Portanto, eu leio, exhortation is difficult, exortação é difícil, because I have to tell you, look, what you say now porque quer dizer isto, o que tu dizes agora is not true. não é verdade. Exortar não é fácil. We were eating, Nós estamos a comer, and one brother explained, e como o irmão explicou, he explained, ele explicou, singing before the Lord's Supper can be important. cantar antes da ceia do Senhor pode ser importante. He had a good point, É yeah? um bom ponto. But I have to tell him, Mas eu tenho que in dizer, love, em amor, it's nice, but it doesn't written in the Bible. é bonito cantar na ceia do Senhor, mas isso não está lá escrito. You understand? So I have to say it, Eu yeah? tenho que dizer. Because naturally I don't like to say it. Porque naturalmente eu não gosto, por natureza, eu não gosto de dizer uma coisa desta. Because I respect his idea. Porque eu respeito I don't want o to. seu pensar. I don't want to hurt his feelings. Eu não quero ferir os seus sentimentos. You understand? Compreende? But it's important as a man of God Mas é importante como homem de Deus. that I will tell him this in dizer love. isto em amor. We don't have to fight. I don't Não have to temos que shout. combater, nem coisa que se pareça. With a pray that when he hear it, he will not get mad and listen. Say again. So when I tell him the exhortation, Quando eu lhe dou a exortação, I pray that this brother will listen to the eu exhortation. oro para este irmão para que ele ouça a exortação, dê ouvidos à exortação. He don't have to be agree with me, Ele não tem que concordar comigo, but at least he listen mas ele escuta and think about it. e vai pensar sobre o assunto. But my Mas a responsibility minha is, he responsabilidade said here, to exhortation, é exortação, to doctrine. doutrina. So I have to say to him, Eu tenho que dizer, the doctrine says a doutrina diz, that when you come together, quando nos reunimos, the most important things a coisa mais importante is to read the Bible. é ler a Bíblia. That your doctrine during the year is full of singing, of other things. Se a vossa doutrina ao longo do ano for cantar e outras coisas, Okay, this is a problem in many churches. isso é o problema de muitas igrejas. When you go to the charismatic church Quando vocês today, vão às igrejas carismáticas hoje, it can be 4 hour service, pode ser 4 horas de serviço, 2 hours singing, 2 horas a cantar, 1 hour healing, 1 hour a curar, healing, 1 hora a curar and 20 minutes e 20 minutos the Bible. da Bíblia. You understand? Compreende? So your position is not easy, A vossa posição não é fácil, but you need, like he says here, mas como ele diz aqui, vocês necessitam give attendance to reading, dar atenção à leitura, to exhortation, à exortação, to doctrine, à doutrina, neglect not não negligenciar, the gift that in thee. não desprezes o dom que há em ti, diz o versículo 14. Then people ask, what do you mean gift? As pessoas perguntam o que é o dom? Is teaching a gift? É o ensino um dom? People said, oh, this is a gifted teacher. As pessoas dizem é o dom de ensinador. Yeah, but this preacher, he can gifted to preach the Bible, Mas aquele pregador pode estar dotado para pregar, but with the same power, he's gifted to sell cars. mas ao mesmo tempo ele tem dom para vender carros. You understand? He can sell everything. Ele pode vender tudo. So the power of his gift O poder do seu dom is not depend não depende, on his power, on his communication ability. não depende, não depende da sua capacidade de comunicação. But on the word. Ou seja, o que ele está a dizer, que é para vocês perceberem bem, espero eu, é que o dom da Bíblia, a capacidade desse dom vem daquilo que lhe advém da Bíblia, não advém da sua capacidade natural de vender carros, ou coisa assim. Think about Moses. Pensem em Moisés. Moses come to here. Moisés veio He ouvir, come with Aaron, ele veio com Arão, and he cannot speak. Yeah. e ele não conseguia falar, Okay, but he said the truth. mas ele disse a verdade. You said, I'm not patient to listen to it. Não tenho paciência para ouvir o You Moisés. said, give me Aaron, give me someone who Dê-me Arão, venha o Arão falar, speak quickly, ele fala rápido. will take me back to the gold. When Aaron built the gold. Não, o bezerro de ouro. Hã? Estás a dizer que me leve para o bezerro de ouro. Ele que me leva para o bezerro de ouro, tá bom. You understand? Paul also. E Paulo também. They say his letters are strong,
Paulo era mesmo. A sua carta era forte, era poderosa, quando ele escrevia, os seus escritos. But when we see him, Mas quando nós víamos Paulo, let's say Paul coming inside, and he said, "Is this Paul?" Who? No, I said, someone will come inside. se nós víssemos Paulo entrar aqui dentro e dizer assim, aquele é que é Paulo? Yeah, you understand? Ele não era assim uma figura... He says here also, Ele diz aqui, so what happened, o que acontece? as I see it, Como eu vejo, the elders os anciãos saw in Timothy a gift. viram em Timóteo dom. It's like I lay hand. I said to Jonas, listen, if you read the Bible, É como se eu tivesse acesso ao Jonas, and if you se tu lês a commit, Bíblia, if you commit e se to the consagrares, teaching, se consagrares ao ensino, dedicares ao ensino, you will be able tu serás capaz to help other people. de ajudar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. But remember, in my hand, Mas lembra da minha there is mão, no magic power. quando ele impôs as mãos para despertar o dom de Timóteo, diz, mas na minha mão não há aqui poder You mágico. understand? That Jonas now go home, O Jonas agora vai para casa, take the television, you know, the big television, pega na televisão grande, sit all the day back looking to all the Brazilian movie, recosta-se para ver o filme brasileiro, come to the church tomorrow, amanhã Sunday, no domingo vai à igreja and say to the people, listen, e diz às pessoas, ouçam-me, Dove told that I have the gift, o Dove disse-me que eu tenho o dom and you have to listen to e me. vocês têm que me escutar. Doesn't work like this. Não é assim que isto funciona. So you can say Vocês podem dizer, you have a gift, you know, if you go like this, se vocês forem deste caminho, vocês podem dizer que a pessoa tem o dom. but the revelation of your gift Mas a revelação do vosso dom depends depende how much you are willing de quantidade de tempo que vocês querem to put attention in reading and studying. que vocês derem atenção à leitura e ao estudo da Palavra de Deus. Verse 15, meditate 15. Meditar. upon those things. Medita nestas coisas. Meditate. Meditar. You know this meditate in Psalm. I'm meditating on the Word of God. Quando a gente fala em meditar, pensamos nos Salmos, meditar na Palavra de Deus. But now you have different meditation. Mas aqui temos uma meditação diferente. You have to meditate Nós temos que meditar on what Paul teaching. no que Paulo ensinou. So you can say, I'm now meditating in my life Medita nestas coisas, estas coisas. about Proverbs. Say again. Proverbs? I'm sorry. Say again. No, say Psalm. Let's say I can say in my spiritual life, Eu posso dizer na minha vida espiritual, in my quiet time, no meu tempo de sossego, de lazer, I'm now meditating about Psalm. eu posso meditar nos Salmos. I'm busy in my meditation, Psalm 1. Por exemplo, ocupo-me a meditar no Salmo This is not what he says here. 1. Não é isto que ele está a dizer, Paulo. It is meditating Ele está a falar em meditar on what Paul is teaching. no que Paulo estava a ensinar. Medita estas coisas, não é? Meditating upon those things. Medita nestas coisas. Give thyself Ocupa-te nelas. wholly to them. Ocupa-te nelas. Completamente. A versão dele diz, ocupa-te completamente nelas. That thy profiting may O teu appear to all. aproveitamento possa ser transparente a todos. Ou ser manifesto a todos. You understand? This man Compreendem? Este homem come to the shop and sell coffee. vem à loja e vende café. And they ask him about the coffee. E pergunta, And he said, I don't know, because many salespeople today, wait, I have to call. I'm sorry. Some- Because I have to think about it. Don't think, I tell you, don't think. You are thinking about what man? No, don't watch, don't. I give a sample, don't Yeah, I think. know, don't- that's an example. But what man he was thinking about? The man that's they're selling coffee? In general, when you In general. sell a coffee, I like coffee, okay? Quando se vende café, eu gosto de café, People can hear on you as pessoas podem te ouvir. if you understand the product. Se tu compreendes acerca do produto, as pessoas vão te ouvir falar do produto. You understand? Compreendem? And this is the same here. E é o mesmo aqui. When you speak about the Bible, Quando falas da when Bíblia, you teach, quando ensinas, they have to see as pessoas têm que ver que tu That you sabes do que estás a falar. that you understand Tu what you're talking about, compreendes aquilo que estás a falar. Sabes. and also that your life E a tua própria vida are according to it. está de acordo com isso. You see? May appear to all. Para que seja transparente a todos. Aqui diz para que seja manifesto a todos. Versículo 15. And then he said in verse 16, Depois no versículo 16 ele diz: take heed unto thyself. tem cuidado de ti, You de ti see? mesmo. It begin with yourself. Estão a ver? Começa convosco próprios. Começa convosco. Tem cuidado de ti mesmo. And unto the doctrine. E da doutrina. You see? So you are the elder, Se vocês são anciãos, and you must take care first on yourself. primeiro tens que ter cuidado contigo próprio. Why? Porquê?
Because God used you specially. Porque Deus usa-te especialmente a ti. Remember when you speak about 1 Corinthians, Quando falamos de 1 Coríntios, chapter 14 and 15, capítulo 14 e 15, was a time houve um tempo that God que Deus, used prophets. que Deus usava profetas. Paul says, Paulo diz, we build upon the foundation of the apostles and the prophets. nós construímos no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paul was apostle. Paulo era apóstolo At the church they had the prophets. e na igreja havia profetas. And the prophets give the word. He distributes the words of Paul. E na igreja os profetas distribuíam a palavra de Paulo. And the other one had to translate or to interpret. E outros tinham que interpretar, traduzir. Now you don't have it. Agora não tem isso. You have teachers. Vocês têm ensinadores. You understand? Now we have the word of God. Têm a palavra de Deus. So the distributing of the word of A God distribuição da palavra de Deus depend on you. depende de vós. You are the elder Vocês são os anciãos. who must commit to the word of God. Têm que se consagrar, dedicar a palavra de Deus. Take heed unto thyself, Tem que cuidar de ti mesmo unto the doctrine. e da doutrina. Remember, not the church, not the television, Não a igreja, não a televisão, da doutrina. the doctrine. Doutrina. Continue in them, Persevera nestas coisas, continua nelas, for in doing this porque fazendo isto, thou shalt both save thyself. porque tanto salvarás a ti como aos outros. Can you imagine that the first one that you need to save, Já repararam que a primeira coisa que vocês têm que salvar not save from the punishment of sin, não é salvo da punição do pecado, because you are saved porque já estás salvo through the blood of Jesus através do Christ, sangue de Jesus Cristo, but save yourself, mas salvaste not falling away from the doctrine. Salvaste de cair, de descair da doutrina. So his friend or the friend of the other, the one who taught him, like Brother Pierce told me, Irmão, amigo, friend of what? of yours, Amigo meu, diz ele, when he was strong in the grace quando message, ele era forte na mensagem da graça, 30 years ago, something like that, alguns anos atrás, but when suddenly people told him, mas as pessoas depois de repente disseram, we will not support you anymore, nós não te suportamos mais, then he decided to change the truth então decidiram mudar a verdade in the money, you know, like this. em dinheiro como isto. You understand? So the one who you must first save, Aquele que tem que salvar primeiro it's you. és tu mesmo. And then he says, But I didn't understand very well about that guy. Do irmão que estava na graça e por causa das questões financeiras retrocedeu. Pronto, ok. Tudo bem. okay, Sim, obrigado, Daniel. so remember, you are, when you preach grace, Quando vocês pregam graça, Satan Satanás is not stopping working. não para de trabalhar. He will always try to find some weak point. Ele vai tentar encontrar pontos fracos em vocês. Or you like money, Ou tu gostas de dinheiro, or you like to drink, ou tu gostas de beber, or you like people. ou vocês gostam de pessoas. Everything Tudo o que ele puder apanhar para entrar, that will make you stop quer-te fazer parar doctrine. da doutrina. That's all. É tudo. And then he says, E depois ele diz, thou shalt both save thyself salvar-te-ás a ti mesmo, and them como aos que te ouvem. that hear thee. Como aos que te ouvem. Why? Porquê? Because you are the most important person on this earth. Porque tu és a pessoa mais importante nesta terra. You are the chain. Tu és na cadeia, estás na cadeia. The Lord Jesus O Christ. Senhor Jesus Cristo. We are ambassador of Nós Christ. somos embaixadores de Cristo. You know? Vocês sabem? But the elder, Os anciãos he is the one são aqueles that must push the doctrine. que têm que implementar a doutrina. And when he's not doing it, E quando não fazem isso, like in Paul's days, como nos dias de Paulo, all left me. todos me abandonaram, disse ele. So, I don't know, 300 years later, Talvez uns 300 anos depois, the bishop of, I don't know, Rome, o bispo não sei de onde, talvez de Roma, became the, tornou-se okay. chefe. Vocês conhecem a história da igreja? But this was a man. It was Isto era homem. it was a man like you and me. Era homem como eu e vós. But he found Mas ele descobriu that people que as pessoas are not satisfied with doctrine. não estão satisfeitas com a doutrina. Isto é uma coisa de séculos e gerações. They Não want- gostam de doutrina, fogem à doutrina. They need religion. They want to sing. Eles querem religião, eles querem cantar. So give them what they want. Então, dá-lhes o que eles querem. You Isto é understand? irónico. The last point. Go with me to
Último ponto. 1 Timothy 5:17. 1 Timóteo, 1 Timothy chapter 5 capítulo 5, verse 17. versículo 17. Okay, in your tradition, Ok, nas vossas tradições, you're using many preacher, you're changing preacher. vocês usam muitos pregadores, vocês trocam de pregadores que vão às vossas igrejas. In my tradition or not Na tradition, minha tradição, não sei se poderia chamar tradição, there is only one man teach. é só o ensino do só homem. Why? Porquê? 1 Timothy 1 Timóteo, 5 verse 17. versículo 5, 17. 1 Timóteo 5, 17. Let the elders Os presbíteros that rule que governem well bem be count worthy sejam estimados of double honor, por dignos de duplicada honra, especially principalmente they who labor os que trabalham in the word and doctrine. na palavra e na doutrina. What does it mean? O que é que isto significa? That there is a difference between elder and deacon. Há uma diferença entre ancião e diácono. You understand? Vocês compreendem Only remember, the deacon que o diácono... is not the one who has to clean the church. Lembrar-vos só de uma coisa, o diácono não pensa, não reduzam o diácono àquele que limpa a igreja. Like everyone think, you know? Ah, Okay? que é o homem que trata das coisas apenas materiais. O diácono é muito mais que isso. Now you come to the elder. Então, chegamos aos anciãos. I don't believe in pastors because in America you have pastor Eu não and acredito em pastores, porque na América há pastores. I don't speak about it. Eu não falo acerca disso. One thing is very clear here, Uma coisa que é muito clara aqui, that among the elder, os anciãos, you need elder necessitais de anciãos that commit himself que se consagrem ou for dediquem the word and doctrine. à palavra e à doutrina. It costs time. Diz what? It takes time. Isto custa tempo, isto requer tempo. So when you're going to teach Romans, Quando vocês vão ensinar romanos, you need also time to study it. vocês precisam de tempo para estudar romanos. You don't have to find everything by your own. Não tentes descobrir tudo por vocês próprios. Like me, Como eu. you learn from other people. Também aprendemos de outros. Because when I started to teach, Quando nós começamos a, a ensinar, you learn from other pastors, other antes teachers. disso aprendemos de outros ensinadores. But one thing is for sure, Mas uma coisa que devemos ter a certeza, those elders aqueles anciãos that commit que se entregam, que se dedicam to the word à palavra and e à doctrine, doutrina, they should have the honor. eles deviam ser honrados, devem ser honrados. And the honor here, when you E a honra read the aqui, context, se vocês lerem o contexto aqui, is money. significa dinheiro. Why? Suprir as necessidades deles. Porquê? Because when you have to work, Porque quando vocês têm que trabalhar, and you have to work, my e nós temos business, que trabalhar, my business is now, it's going but not so good. o meu trabalho agora está a andar, mas não vai muito bem. Lá é a crise, não é? Que a gente sabe. I work 12 hours a day. Eu trabalho 12 horas por dia. Computers, you know, Computadores. and today, E hoje, because I have also international contact, porque temos contacto internacional, I can work 7 hours a day, eu 7 posso, hours a week, eu posso trabalhar 7 horas por semana. which mean Hã? 7 dias. I'm sorry, perdi-me. Se calhar foi isso. Pronto, ok, obrigado pela correção. 7 dias por semana. I said today, Hoje, when you have the business quando temos negócios, or your work, ou vocês trabalham, the society a sociedade work in a way trabalha de uma forma. that you have to work and work. O sistema da sociedade é que tens de trabalhar. This is how Satan ruled the world É como today. Satanás hoje está a controlar o mundo, está a ocupar as pessoas só com o trabalho. If you want to pay bills, you want to earn money, Se tu quiseres pagar contas, as despesas que tens que pagar, you have to have always better position. tens que conseguir melhores posições para ganhar dinheiro, para poderes correr às necessidades. So no time really to read the Bible. Ficais sem tempo para ler a Bíblia. You come home, Chegais a casa, you tired, estás cansado, the children, you as tired, crianças, estás cansado, e as crianças, you come Sunday to the e church, vocês chegam domingo à igreja, and you teach the Bible, but you know a few e verses, vocês ensinam a Bíblia, assim, alguns versículos, you don't teach, vocês não ensinam, and the doctrine does not work in you. e a doutrina não está a operar em vós ou através de vós. And then all the church, E toda a igreja começa you understand? a baixar o nível. So, the last verse in 2 Timothy 3 verse 10, 2 Timothy 3 verse 10, Na 2 Timóteo 3, versículo 10, 2 Timothy 3 verse 10, 2 Timóteo 3, 10, diz: but thou, Tu, porém,
has fully tens seguido completamente, a Bíblia dele diz completamente, tens seguido completamente known my doctrine, a minha doutrina, manner of life, modo de viver, purpose, propósito faith, ou intenção, long fé, suffering, longanimidade, charity, caridade, patience. paciência. This means Isto significa that you are fully que vocês estão completamente, follower estão a seguir completamente, são ser seguidores completos of the Apostle Paul. do apóstolo Paulo. So don't say that Apostle Paul Portanto, não digam que o apóstolo Paulo didn't put emphasis não pôs ênfase. on living grace, on the living of Portanto, life. nunca digam que o apóstolo Paulo não colocou ênfase no viver na graça, na parte da vida, da prática, na prática. Because it is manner of life and doctrine. Porque ele fala aqui na maneira, no modo de viver, no modo de viver e doutrina. But he begins with doctrine. Mas ele começa com doutrina. So remember, Lembrem-se, what I try to tell you o today, que é que eu tento dizer-vos hoje? the doctrine began in the morning, A doutrina, começamos de manhã com a doutrina de manhã. Ephesians 4, the unity of the Spirit, Efésios 4, a unidade do Espírito, one baptism, um só one batismo, Lord, one só Senhor, hope. uma só esperança. That is the doctrine Isto é a doutrina, that you must agree. que vocês devem todos concordar. When you are in the church and you Quando estão na said igreja, one elder is not agree, se algum incrente não concorda, you have to put one line. tens de pôr uma linha, todos devem concordar com aquela linha. Then Depois, you're going about the focus, depois vão ao foco, because if you have a company to sell coffee, porque se tivermos uma companhia que quer vender café, the purpose of the company o propósito da companhia is not just producing, não é só produzir, but also selling coffee. é vender café. So now I have to agree Eu tenho que concordar com esta linha base, that I have to make all men know mas agora preciso fazer com que todos os homens conheçam esta verdade. the revelation of the A mystery. revelação do mistério. And the third point, what we learn, E a terceira coisa que aprendemos, my position as an elder a minha posição como ancião is very important. é muito importante. I'm the mediator Eu sou o mediador between the Lord, entre o Senhor, you know, He's in heaven, Ele está no céu, I'm ambassador here on eu earth, sou embaixador aqui na terra, but I am the one mas eu sou aquele who have to go que tem que ir, and to teach other. tem que ir ensinar os outros. So Intermediário neste sentido. the word of grace will be full. So the message of grace Para que a mensagem da graça will be spread. seja espalhada em pleno. This is what I wanted in my coming, Isto é o que eu quero com a minha vinda, to encourage you encorajar-vos to make a decision, a tomarem uma decisão, to make a commitment a consagrarem-se, a dedicarem-se, to yourself, yeah? a empenharem-se, vocês próprios, empenharem-se, individualmente. Whether you are interested in preaching, putting the emphasis Pondo ênfase, estando interessados on what Paul is teaching. no que Paulo está a ensinar. And remember, Paulo ensina. E lembrem-se, it is teaching the truth in love. e não se esqueçam que é ensinar a verdade em amor. When you teach the truth, Quando vocês ensinam a verdade, when you teach only love, quando vocês só ensinam amor, you don't have the truth. vocês não têm a verdade. When you teach only the truth, Se vocês ensinarem só a verdade, you don't have love, vocês não têm amor. but still you have the truth. Mas ainda têm a verdade. You understand? Because Têm amor, sometimes, mas ainda têm a verdade. people say, I'm a sinner, you understand? As pessoas dizem, eu sou um pecador, vocês percebem, eu sou um pecador. Yeah, sometimes I can be without love, E eu às vezes posso não manifestar amor, but still I teach the truth. mas ainda ensino a verdade. Because I'm a sinner. Porque eu sou pecador. So the truth Mas a verdade is the most important, é a coisa mais importante. will save you Salva-te and other. e salva aqueles que te ouvem. Amen. Amém. You want to have a closing prayer? Ok? Vamos orar, eu vou orar. Heavenly Father, thank you for Pai this day. Celestial, obrigado por este dia. Father, thank you for the Pai, obrigado possibility pela and the opportunity e oportunidade to be here. de estar aqui. Thank you also for the brethren Obrigado pelos irmãos, with their heart to listen. pelos seus corações em quererem escutar. And Heavenly Father, I pray Pai really Celestial, pedimos that what we learn today aquilo que aprendemos hoje must
find a place in their heart. possa encontrar lugar no nosso coração. Because it is written, Porque está escrito with the mouth man shall confess, que ele confessa com a boca, but with the heart we believe. mas crê com o coração. So let those things Oh, be Senhor, deep in our que heart, estas coisas ganhem raízes no nosso coração, to believe it para crer nelas and also to stand for e it. para nos firmarmos nelas. And thank you, Father, E obrigado, Pai, that you came to this earth, que vieste por teres vindo à Terra you died for our sins, e através de Jesus teres morrido dos nossos pecados and you rose again from the dead e teres ressuscitado dos mortos for our salvation and para a nossa righteousness. salvação e justificação. Thank you. Obrigado. In the name of our Lord Jesus No Christ. nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Irmão Pires, como é que está a agenda?